Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 6 horas e 36 minutos e agora vamos novamente ao vivo com o repórter João Fernandes, que vai trazer aqui para a gente também novidades em relação à verba indenizatória da Câmara de Vereadores de Cuiabá. Olá, João, conta pra gente qual o desdobramento desse novo capítulo da VI da Câmara de Vereadores, dos ilustres colegas. Pois é, Luciana, você conhece muito bem essa casa aqui, você conhece muito bem a Câmara Municipal. Aqui ao fundo, né, ficam os gabinetes, né? Se eu estiver errado, você me corrige, Luciana, por favor, você, o Kleber, professor Haroldo. Aqui ficam os gabinetes dos vereadores. A nossa ideia era entrar e mostrar um pouco mais de perto, só que tem catraca, então não temos permissão para entrar, então a Casa do Povo não é tão do povo assim, né? Se a gente não pode entrar, não é tão do povo assim. Pois é, depois de muita discussão, os vereadores aqui de Cuiabá conseguiram legalizar a verba indenizatória e vão voltar a receber o valor de R$18 mil, você não ouviu errado não, R$18 mil, dinheiro que serve para custear os gastos do gabinete. Isto porque o desembargador José Zuquim Nogueira, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, homologou o termo de ajustamento de conduta, o TAC, né? A TAC, firmando entre a Câmara Municipal e o Ministério Público Estadual, que trata do pagamento do auxílio. A medida garante o pagamento da verba indenizatória até dezembro deste ano. Daí, a partir de janeiro de 2022, o valor do benefício não poderá ultrapassar, aliás, o limite de 75% do valor do respectivo subsídio dos vereadores. Outro detalhe, em janeiro próximo, a remuneração dos parlamentares da capital sofrerá reajuste saltando de 15 para R$18 mil. É que foi aprovado no final da última legislatura passada aí, né, um projeto de lei complementar que garante o aumento do salário dos vereadores a partir do ano que vem. Diante disso, a verba indenizatória ficará fixada em R$13.500. A diferença de valor para chegar ao montante de R$18 mil será paga através de auxílios que deverão ser criados com o aval do Ministério Público. O TAC é fruto da decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça, que em junho passado suspendeu a eficácia da lei que estabeleceu o pagamento de verba indenizatória no valor de R$18 mil aos vereadores aqui da capital. A princípio, o TAC, esse termo, né, deverá ter validade somente até dezembro agora, tendo em vista que há uma expectativa de que o Congresso Nacional aprove até o final do ano que vem um projeto de lei que desvincula a verba indenizatória da remuneração. Portanto, depois de muita discussão, os vereadores vão voltar a receber então essa verba indenizatória de nada mais, nada menos, R$18 mil. Mas isso até o final do ano só, viu, gente? Porque depois, pro ano que vem, esse valor cai só para R$13.500. Agora, para custear a sala deles aqui, né? R$13.500, né? Para custear, eu acho muito dinheiro, né? Mas é direito, né? É direito, então esse valor serve para poder custear esses gastos de gabinete, viu? Volto contigo, Luciana, Kleber, professor Haroldo. Olha só, João, o Kleber tem aqui uma informação para você. Foi o seu questionamento inicial da participação ao vivo. Pode dizer para o João, o Kleber, ele está ouvindo. Ô, João, você falou que como é que pode ser casa do povo se você não pode entrar? Aí eles vão dizer o seguinte, é porque você é povo de fora, meu filho, você é pró-rodado. É pró-rodado. É uma expressão que tem aqui. Claro que eu estou brincando, né? Claro. Deixa bem claro. Deixa bem claro, nós somos paus fincados. Eu também sou pau fincado. Nada de rodado.
Olha só, a casa do povo não quer dizer que é a casa da mãe Joana, né? É praticamente isso que a comunicação daí poderia dizer, mas de fato, viu? Desde que a pandemia começou, ficou muito mais restrito o acesso na Câmara de Vereadores. Eu acho que eles não acharam ruim, não, viu? Porque olha quanta confusão já nessa Câmara de Vereadores por conta do acesso popular, principalmente em dias de votações polêmicas, né? As pessoas eram impedidas, sim, de ter acesso, menos aquelas pessoas que os vereadores colocavam lá a dedo, viu? Mas enfim, é uma outra discussão, a gente está falando aqui da VI. Alguém vai chorar? Porque diminuiu aí a verba indenizatória dos vereadores e eu confesso, olha, não vou derramar nenhuma lágrima não, só vai, professor? Não, mas é assim, eu sempre faço a seguinte ligação na minha cabeça, a remuneração tem que estar diretamente ligada à produtividade. Né? Então, qual é a produtividade dos vereadores? Uns produzem mais, outros produzem menos. Né? E o que fica na mente, né, a forma com que a Câmara de Vereadores vem posicionando a sua imagem na mente das pessoas, dos cidadãos cuiabanos, né, isso muitas vezes causa uma certa estranheza, porque geralmente ganha-se muito e faz-se muito pouco, a produtividade é muito baixa. Né? E esse não é um problema só daqui da Câmara de Vereadores de Cuiabá. Né? O Brasil todo passa por essa situação. Para você ter uma ideia, lá em Curitiba, por exemplo, eles instituíram um ranking de produtividade para tentar entender e mostrar para a população quem é que realmente trabalha e quem é que não trabalha, quem é que engana o tempo todo. Quer dizer, é uma forma deles poderem justificar os bons salários que eles recebem. Né? E eu, particularmente, acho que o Juca do Guaraná, enquanto presidente, ele tem todas as condições de realmente transformar a imagem da Câmara de Vereadores de Cuiabá, né? Trazendo, sobretudo, a sociedade para dentro do parlamento, principalmente as escolas, mostrando qual é o papel do vereador, né? Mostrando de que forma ele atua na comunidade, né? Como que isso pode ser feito junto à população, atendendo, sobretudo, as mazelas da população, tentando atender a população como um todo. Então, esse processo de mudança de Casa dos Horrores, né, para algo que realmente possa ser positivo para a sociedade, leva tempo. Mas é preciso que o presidente Juca do Guaraná tenha pulso firme, né, tenha um lastro moral bom para que realmente ele possa reconstruir essa imagem da Câmara de Vereadores. Né? Eu acho que é o primeiro passo. Provou que dá para fazer com menos. Né? Dá para se fazer com menos. Se nós tivéssemos isso que aconteceu lá na Câmara de Vereadores de Cuiabá, nos demais poderes, que eu não tenho dúvida que dá para fazer, porque existem muitos excessos, né? E isso custa muito caro ao Estado, custa muito caro para todo mundo, para o cidadão que paga os seus impostos. Né? Em meio a uma pandemia como essa, por exemplo, você vê filas de ossinhos, você vê um monte de pessoas passando dificuldade. Eu tenho certeza que nós ampliaríamos, né, a questão da distribuição e diminuiríamos muito a questão da desigualdade social em nosso país. Kleber Lima, fique à vontade. Sobre esse assunto, eu gostaria de... Eu já falei aqui, e vou ser coerente com o que eu já falei, Kleber Lima, não seria vereador só pelo salário. Eu acho que só pelo salário não vale a pena, porque o vereador, como eu já disse, é um presidente de bairro com salário, né? Ele é a primeira pessoa, da cadeia de autoridades públicas, o vereador é o que está na base, é o que o cidadão mais tem acesso. Não é à toa que é a eleição mais difícil que tem. O Dante dizia isso, foi de todas as eleições que ele disputou, foi a que ele perdeu. Ele perdeu uma de deputado federal, mas perdeu no voto, mas ganhou moralmente, porque foi o mais votado do Brasil na época, né? E depois perdeu a de senador em 2002. Mas ele dizia que aquele mais tinha, assim, um pesar de não ter ganho era de vereador, porque era mais difícil. Porque o vereador, a gente vota sempre em quem conhece. Ou é um colega de trabalho, ou é um vizinho, ou é um líder ali da comunidade, ou é um parente, um familiar. O vereador, vota-se no vereador pelo nome, na pessoa que você conhece. O deputado estadual já não, você não precisa necessariamente conhecer, já vai por indicação. O federal, mais ainda, um senador... Pouquíssimas pessoas conhecem um senador pessoalmente, governador muito menos, presidente da República então, né, nem se fala. E outra coisa, o vereador é o primeiro por essa razão que é procurado. Tá ali, né, precisa consertar o buraco da rua, a saúde, atender um parente, socorrer uma mulher que está para ganhar neném, arrumar uma comida para enfim, é o primeiro. E nem sempre ele tem o poder de resolver. Muitas vezes precisa tirar dinheiro do bolso
Primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu não acho que seja correto avaliar a atuação de um vereador apenas pela produtividade dele em plenário, porque vai além do plenário. Sim. A atuação do vereador, por tudo que eu já falei. É como nós aqui. A gente chega aqui, a gente trabalha 1h30 por dia aqui, ao vivo. Mas e o acúmulo que a gente tem que ter lá fora para ter informação, para chegar aqui e ter algo de consistente para dizer? É igual o professor que prepara a aula. Igual o professor. Então, assim, e o tanto de livro que eu tive que estudar, e o tanto de horas que eu tive que dedicar para me informar, para poder chegar aqui de manhã e dar uma informação de qualidade. Isso. Então, assim, o meu trabalho, o seu trabalho da Luciana, extrapola e muito, transcende muito a 1h30 que a gente fica aqui. A mesma coisa do vereador. O bom vereador, ele está o tempo todo conectado com a comunidade, etc. e tal. É difícil você fixar um critério de produtividade por essa razão. Tem casos de vereadores que não tem uma lei aprovada, mas que ele tem uma atuação de defesa de determinados segmentos que é gigante, né? Agora, deixa eu te dar, depois de falar isso, deixa eu te dar um dado aqui que você pode depois se arrepender do que você acabou de falar, professor. Eu tenho uma fonte muito segura que me falou o seguinte, sobre esse acordo de ontem. Essa redução é pro forma. Por quê? Porque o Ministério, eles precisavam dar alguma coisa para o Ministério Público não ficar entrando com representação. Tá bom, nós vamos baixar a VI, né? A verba indenizatória, porque afinal o salário vai ter um aumento nominal ano que vem e tal. Mas em compensação eles teriam tido, né? Porque eu não estava lá e ninguém me confirma isso em Ninguém dá uma declaração, é só em off. Mas em compensação, falou, mas é o seguinte, a gente poderia criar outros tipos de benefício? Entendeu? Então vai diminuir a VI, mas vai surgir auxílio paletó, auxílio livro, auxílio merenda, auxílio qualquer coisa para dar essa compensada. Então, assim, quando a esmola é muita, o santo desconfia. Agora, vamos dar o benefício da dúvida, né? Eu prefiro acreditar que a minha fonte esteja errada, mas não é provável que esteja. Eu também. Bom, pois é, Kleber Lima, depois dessa informação que você trouxe aqui, eu fico pensando, né? Primeira você mão, que está em casa, imagina o quê? Não é à toa que a Casa de Leis acaba recebendo aí inúmeras reprovações da sociedade, porque o que parece, o que demonstra é que o interesse do Legislativo muitas vezes é com o próprio bolso, não com a sociedade. Não é em vão que a casa também tem uma grande rejeição por conta da sociedade. Vamos lembrar aqui os últimos acontecimentos, apenas dos últimos 10 anos. A gente fala aqui de inúmeras CPIs que acontecem e justamente cobra mais fiscalização daquela Casa de Leis. Você disse muito bem, Kleber, a função de um vereador nem sempre é colocar mais uma lei, criar um dispositivo, não é nada disso, é trabalhar para a sociedade. Nós falamos aqui sobre a deficiência, por exemplo, abrimos o programa falando da modalidade, do trânsito da capital, da falta de planejamento. Qual é o legado da Câmara de Vereadores em relação a todos os projetos aqui da capital, a provocação ao Executivo, essa fiscalização, pensar numa Cuiabá? A Câmara ela tem que ser mais atuante mesmo, tem que pensar na sociedade. A fiscalização, se de fato houvesse uma fiscalização rigorosa por parte do Legislativo, será que essas operações aconteceriam em grande volume, não traria mais medo do Poder Executivo em cometer erros, cometer ilícitos? Essa é a função primordial, né? Essa não seria a função de um parlamentar? Não é isso que a gente quer ver? Mas o que nós assistimos muitas vezes? São vereadores tentando pleitear o quê? Cargo. Onde? Na prefeitura. Aí, esse vereador está pensando em quem? É na sociedade? É em você que vai lá buscar remédio no postinho, que reclama que não tem ônibus? E aí? Não precisa de uma atuação melhor para que todo mundo possa aceitar? Não, de fato, né? Um vereador precisa ganhar muito mais. Nós fizemos ontem, inclusive, foi tema do Cidade Alerta, a quarta ou quinta matéria que nós fizemos num bairro, a mesma reivindicação, né, por conta de asfalto, por conta da falta de benfeitorias no bairro, né? As pessoas reclamando, indignadas com a situação, né? E o que eu ressaltei exatamente no meu comentário é assim, por que você não procura o seu vereador? O seu vereador é exatamente para isso, né? Quer dizer, as pessoas precisam entender que o vereador não é só na época da eleição que vai lá, pede seu voto, você vota, está tudo certo. A não ser que você vendeu o seu voto. Se você vendeu o seu voto, você não tem nem que
não tem, porque aí você não tem mais compromisso nenhum, nem o vereador tem compromisso com você, né? Isso é claro, certo? Mas você não vendeu o seu voto, você acreditou realmente no vereador, você tem todo o direito, monte uma comissão aí no seu bairro, vá até a Câmara de Vereadores e faça um papo reto com o vereador. Vereador, o negócio é o seguinte, a situação nossa é essa aqui. Tem 40 anos que nós estamos com esse problema lá nesse bairro. O senhor foi o vereador mais votado lá naquela comunidade. O senhor precisa atuar, precisa nos ajudar nesse sentido. É isso que a população precisa entender, né? E não ficar aí em berço esplêndido, muitas vezes sentado achando que uma reportagem vai resolver. Ajuda, mas muitas vezes não resolve, né? A população precisa, não pode perder a capacidade de indignação. Precisa realmente buscar os seus direitos e cobrar do vereador aquilo que o bairro precisa. E não por menos, a renovação da Câmara de Vereadores dessa última eleição foi de 60%. Apenas 11 dos 25 se reelegeram. Isso revela o quê? Que você aí está de olho no que acontece naquela Casa de Leis, claro. E é o seu papel também, né? Bom, vamos agora mudar de assunto, porque tem um outro tema aqui bastante sensível. É sobre a pesca. Aconteceu, enfim, na Assembleia Legislativa, a audiência pública. Pois é, e você se pergunta, mas agora que está acontecendo uma audiência pública, não deveria ter ocorrido antes da aprovação desse projeto que ganha aí muita reprovação do setor da pesca? Bom, mas vamos conferir então como foi parte do que aconteceu lá nessa audiência na Assembleia Legislativa. Seu Jocídio é pescador há mais de 40 anos. Com a lei que proíbe a pesca no rio Cuiabá e a pandemia, ele tem enfrentado dificuldades em garantir o sustento da casa. Minha família está lá agora lá em casa, assistindo. Amanhã o que eu vou comprar para eles? Sem dinheiro. Nós tiramos o sustento do rio. Eu tenho uma equipe de 5 pescadores comigo, está tudo parado. Como que eu vou trabalhar? Eu estou com 59 anos. Quem que vai pegar eu para trabalhar? Um analfabeto igual eu? E um mal assim no meu nome? A lei sancionada pelo governador Mauro Mendes proíbe a pesca nos entornos de barragem da usina hidrelétrica do Manso. A lei produz efeitos e cria o sítio pesqueiro estadual do Manso e só autoriza a pesca esportiva na modalidade pesca e solte, que é quando ocorre a devolução instantânea do peixe capturado no rio. Com o objetivo de reverter a situação, os deputados realizaram audiência pública para ouvir representantes do setor e próprios pescadores. A intenção foi de apresentar um novo projeto para reverter os danos sociais causados pela lei aprovada de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi. Já foi apresentado, já está dispensado de pauta, está na Comissão de Meio Ambiente, aguardando o deputado Avalone nomear o relator da matéria. Que ele nomeie o relator, pode até avocar para ele a relatoria, mas ele disse que iria visitar as comunidades. Para o deputado Wilson Santos, houve equívoco na aprovação da lei. Que tem deputado que é expert em saúde, mas não entende de pesca. Outro é expert em educação, mas não entende de pesca. Outro é expert em agronegócio, mas não entende de pesca. Nós não somos especialistas no tema pesca. Aqui não há nenhum deputado especialista no tema. Como no início o projeto era muito bem aceito pela comunidade científica e até pelos próprios pescadores, nós achávamos que estavam votando o projeto inicial, que era uma reserva pesqueira, e a proibição 5 quilômetros abaixo e 5 acima da barragem, de todo tipo de pesca. Todo mundo aceitou. Mas só que durante esses meses todos ele foi modificado. Mais de 300 famílias vivem da pesca de subsistência. Bom, gente, vimos aí a audiência realizada lá na Assembleia Legislativa. O deputado Wilson Santos é que está encabeçando todo esse movimento aí. E a finalidade dele é o quê? É fazer a construção de um novo projeto de lei para que o projeto que foi aprovado com unanimidade lá naquela casa não tenha mais validade. Aí o deputado disse algo importante. Olha, nós aqui não entendemos nada sobre isso. Nós precisamos dos estudos nos respaldar em cima deles para que uma decisão assertiva possa acontecer. Kleber Lima, está começando tudo o contrário? Essa discussão está igual o VLT, o plebiscito vem depois, e aí, meu Deus, o que está acontecendo? É bem Tá que nem aquela música que eu já lembramos dela aqui uma vez, lá sobre o limpa-banco lá de Santo Antônio, né? A minhoca falou pro minhoca que você beijou do lado errado.
ao contrário. De certeza que está ao contrário, na verdade. A Assembleia, o que a Nilma falou aqui, quando ela fala assim, do nosso projeto, do meu projeto, ela falou, né, do nosso aí, dos ribeirinhos, ele só aproveitou o cabeçalho, o caput, né, que altera a lei, tal, e cria não sei o quê. O resto ele trocou tudo. Cabeçalho. No substitutivo integral. Só que aí o que aconteceu? Quando os deputados perguntavam, é o projeto da Nilma? Entendeu onde aqui? A marotice está aí. Eu vou te falar. E aí todo mundo votou, né? E aí depois de votar que foi, mas não é. Como não gosta de ler, aqui, votou, né? Exatamente. Não gosta de ler, entendeu? Aí votou. Então falou, agora não, é o mesmo, votar. Confiou. Confiou. Então assim, uma situação esdrúxula, indigna de uma Assembleia Legislativa, né? Que tem 24 homens e mulheres que representam todo o estado de Mato Grosso. Esse tipo de tapeação não poderia passar, se de fato foi uma tapeação, é o que ela diz. Né? O deputado, presidente da Assembleia, esteve aqui conosco e falou que é um direito dele, de fato, é um direito dele fazer o substitutivo, mas ele confirmou que, por exemplo, em 307 dias, esse número me marcou, de tramitação do projeto, não houve nenhuma audiência pública, né? Nenhuma, para debater com a comunidade. Mas as comissões poderiam, mas não fizeram, né? O fato é que não fizeram. Agora começa a ter audiência pública para discutir uma outra lei cujo propósito é revogar a que foi aprovada. Então, assim, olha que perda de tempo, no mínimo, é retrabalho, né? É retrabalho, é dinheiro jogado fora, porque cada funcionamento da Assembleia é dinheiro que se gasta com ar-condicionado, com energia elétrica, com telefonia, com funcionário, com combustível e tempo, né? Então, assim, pelo menos assim, a gente espera que agora a sociedade seja suficientemente esclarecida do que está acontecendo para que a decisão que for tomada seja uma posição validada pelo bom senso, pelo melhor critério científico, para que o rio seja preservado. A pauta é importante, o rio precisa ser preservado naquele ponto, porque ali de fato é um berçário de peixe, um berçário que não era ali, passou a ser ali por causa já da entropização causada com a construção da barragem, né? Passou a ser ali, mas que também os pescadores também não sejam tão sacrificados, porque quando a gente discute meio ambiente, nós precisamos entender que a parte mais importante dele é o ser humano. Né? É o ser humano, porque tudo que a gente discute do resto, preservar para quê? Para dar melhor condição de vida para o ser humano. Isso. Para ter mais peixe, para quê? Para que os peixes sirvam de alimento ao ser humano. O ser humano está no topo da cadeia, né? Então é para ele, para as pessoas, que a gente precisa pensar sempre. Professor, toda essa discussão aqui poderia ter sido evitada, né, sobre a aprovação desse projeto, que agora a maioria não quer mais, se eles tivessem feito um melhor trabalho, né? O senhor disse aí, eles não leram. Eu digo mais, o senhor que é professor, na sala de aula, quando tem um aluno dormindo lá, o senhor fala, está pescando peixe, né? Será que os deputados lá ficaram pescando peixe e não perceberam que não era aquilo que estava sendo aprovado, o que eles pensavam? Em sala de aula a gente usa a técnica de dizer quando é que é o dia da prova, que ele acorda rapidinho, né? O aluno acorda rapidinho, você pode estar dando aula, ele está dormindo, fala assim, olha, a prova vai ser dele, a prova o que foi? Como é que é? Entendeu? Ele acorda rapidamente. Olha, eu não vou acrescentar absolutamente nada neste assunto, porque o Kleber foi completo, né? E tudo que eu disser aqui não vai somar absolutamente mais nada. Eu acho que ele abordou bem, eu penso da mesma forma, acho que uma análise técnica, sobretudo, ela deve sobrepor a qualquer outro tipo de interpretação por parte tanto de um quanto de outro, tanto por parte do Max Russo quanto por parte da Nilma, né? A análise técnica é de um profissional, aquele que realmente vai preservar de um lado o meio ambiente e do outro lado o ribeirinho. E é isso que a gente espera. É exatamente esse ponto que a gente espera. O que me deixa muito desconfortável é saber que pelo menos existiu a possibilidade de má fé nessa história toda, né? Se colocar ali na surdina, né, um substitutivo para poder mudar exatamente o projeto e sabe-se lá por quê, que interesse, né? E ludibriar, de certa forma, toda a parte a maioria dos deputados que acabaram votando a favor, né? Considerando que eles tinham uma leitura diferente daquela primeira de origem, né? E ela foi alterada, eles não leram, né? Infelizmente não leram o projeto e acabaram votando desta forma, né? Vamos torcer para que prevaleça sobretudo a técnica, né?
Muito bem agora. Bom, gente, vamos para mais algumas mensagens, porque daqui a pouquinho tem um comercial, hein? Vamos lá, então. Bom dia, bancada, linda e maravilhosa. Soltaram o Lula, o Michel Temer e muitos outros. Agora, Bolsonaro quer a suspensão de Alexandre de Moraes, que prendeu 2 bandidos. Será que em Brasília, bandido bom é bandido solto? Tá me cheirando milicianos, hein? É uma vergonha, esses vereadores não fazem nada, só ficam mamando na teta. É apoiado por esse prefeito mentiroso. Bom dia a todos da bancada. Na verdade, todos os vereadores que compõem a base do prefeito, eles estão alienados diretamente com o prefeito, onde eles só estão trabalhando em nome do prefeito. E o povo que se ferre. Bom dia, Manso virou apenas condomínio para os magnatas. Daí já viu, os pobres estão incomodando. Kleber Lima é muito engraçado. Para cada assunto, ele tem uma música. Legal, deixa o assunto polêmico mais suave. O Francisco, lá do Sol Nascente. Você ganhou um fã, viu, Kleber? Tem música pra tudo. Porque você canta. É porque quem canta conversa com Deus 2 vezes. Olha aí. E os males espanta. Entendeu? Essa é uma frase bonita, forte, É né? linda, professora, é Porque entra em maravilhosa. Conversa sintonia, com Deus. ela foge do plano normal, né? E entra em sintonia metafísica, né? Com certeza, Um dia né? E alguém os falou assim, anjos quando a gente cantam, canta, né? a gente está falando com Deus, e para Deus todo mundo canta lindo. Aí eu fiquei animado. Verdade, Eu estou isso. cantando para Deus e Deus acha bonito. Até então, o dia que Deus fala assim, para, pelo amor de Deus, Kleber. Olha, agora eu vou virar cantora. aí eu não estou se preocupado com quem vem e não gosta, está desafinado. Deus, para Deus está lindo. Ah, adorei, né? Né? Alguém me falou isso um dia. Se você me permitir aqui, também está na audiência e mandou para mim aqui uma mensagem, o suplente de vereador Adilson da Levante. Ele é suplente do PSB. Ele se posicionou sobre 2 temas que nós discutimos aqui no bloco anterior. O BRT e VLT. Falou, olha, do meu ponto de vista e aqui da minha região, ele mora lá no Osmar Cabral, né? No grande Osmar Cabral, ali, região do Pedra 90, Pascoal Ramos, etc. Para nós aqui, o ideal era 2, porque o VLT não chegaria aqui. Então a gente precisaria pegar um ônibus até chegar lá. E a gente tem a Avenida das Torres, que poderia funcionar como um BRT aqui e tal. Então ele se posicionou dessa maneira. Ele falou, olha, quanto a subsídio, a Arena Pantanal também está sendo subsidiada. O transporte coletivo já é subsidiado para alguns públicos, né? Então era um subsídio a mais, ele está dizendo, a opinião dele. E sobre também ele se posicionou sobre a VI, que ele acha que concorda que apesar de ser insuficiente, ele lembra que é com o dinheiro da VI, do salário, que os vereadores, inclusive, pagam muitas despesas das pessoas que os procuram. Sim. Desde aviar receita, dinheiro para passagem, enfim, para tudo. Eles têm que tirar do bolso para fazer. E eu só lembrando aqui, eu fui dar uma olhada rápida aqui, na votação que ele teve, ele é suplente tendo conquistado 2.037 votos. Sabe quantos vereadores que estão lá na Câmara hoje tiveram menos votos que ele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vereadores. Inclusive o presidente da Câmara, Juca do Guaraná, fez menos votos ano passado do que o Adilson da Levante. E teve outras pessoas, além do Adilson da Levante, que também fizeram muito mais votos do que esses 10 que eu citei aqui agora. E se não citei 10, né? Só citei um. Mas, Juca do Guaraná, Pacola, Rodrigo, Paulo Henrique, Quero, Lilo, Cezinha, Cássio, Sargento Vidal e Chico 2000. Todos fizeram menos de 2.030 votos. Poxa. Tá certo, Kleber Lima. Obrigada aqui Só por esse resgate, viu? É uma... política histórico, partidária, político, professora. partidário. E grato ao vereador, ao suplente Opa. vereador Adilson da Levante pela audiência. Tem muita acompanhando gente aqui a gente. que nos acompanha, que uns ficam na moita, né? Que Ficam. nem jacaré na lagoa, só com a boca aberta ali para ver se um peixe entra, mas estão de olho na gente. Aí depois, quando nos encontra, dá uma bronquinha, puxa a orelha, né? puxa a orelha. A gente debate. Não, faz O parte. programa Orienta, é para isso é muito isso, bom. né? Com É certeza. extremamente salutar esse tipo, porque veja bem, quando você tem um parlamento crítico, né, o executivo funciona. Um parlamento que fiscaliza, o executivo funciona. A oposição, o contraponto, é a partir do contraponto que nasce a síntese. A verdade só nasce a partir disso, não tem outra leitura que não seja essa. Antítese, entendeu? né? Antítese. Antitese. Exatamente. O contraditório. Gente, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com mais programa A Notícia de Frente para você.